e quiserem. E aí? Agora, Agora deu certo? mano do céu, eu ia, eu ia, viu? Eu ia fechar e abrir de novo, né? Rapaz, eu não sei não se isso não é um sinal, viu? É, né? É bom a gente, viu? É bom a gente dormir, é isso? É que eu pensei em falar tanta bobagem. O problema é que os meus amigos não estão me dando. Eu estou usando o da Aline, Ah, mas é? a conta dela é aberta. Só que eu não sei se eu tenho que deixar um recado para o pessoal entrar lá, mas fica para fica para depois. Eu Mas, compartilho depois, não tem mas deu, problema. mas deu um problema no seu celular? Você... No meu celular é alguma coisa relativo à câmera, ao tamanho da memória, ou eu estou usando demais e aí não está ativo, porque eu não uso essas coisas, entendeu? Para ficar colocando vídeo, foto do Instagram. Quando eu coloco alguma foto no Instagram, é foto que já está no celular. Sei. Então, e aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Estamos bem, né, meu amigo? Eu costumo dizer assim, é, Tudo bem é muita coisa, né? tudo é muita coisa. Mas assim, eu digo assim, quando tá bom, eu falo, não, bom não tá, bom não tá. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso num tempo como este, né? Mas bom não está. Bom é quando você tem, quando você está, é aquela coisa, né? É bom ficar em casa. Eu gosto da minha casa, né? Gosto do meu canto. Mas que delícia aí você dizer, vou tomar um café na padaria, aí você encontra um amigo, de repente, né, lá na padaria onde a gente já tomou alguns cafés, né? Quantas vezes eu saio só para tomar um café lá e encontro um desses amigos no balcão, né? Amigos que fizemos ali na padaria. E aí você agarra numa conversa, num papo. Como é gostoso isso, né? Ou ir aqui Faz uma falta, né? fazer uma caminhada tranquila aqui na praça, enfim. Agora, você não se sentir. Alguns até têm dito, né? Ah, mas, pô, vai sozinho, não tem ninguém na rua e tal. Mas sabe quando você não se sente seguro? Eu tô assim, né? Porque uma que Lau e eu estamos, de fato, no tal grupo de risco, né? É. Eu com quase 65, ela com 67. Eu sou diabético, hipertenso, ela é hipertensa, enfim. Não somos mais meninos, né? A Posso gente quer começar? viver até os... Viu, Jeff? A gente quer viver até os cento e É, dez anos, entendeu? posso começar a nossa provocação te fazendo uma pergunta? Fala. Você que Ó, é bem mais peraí, experiente que eu. peraí. Deixa eu avisar para o pessoal que está aqui conosco que eu chamei a live, mas quem me convidou para uma conversa sobre esse tema foi você, né? Então, é você É, que vai tomar a iniciativa. e porque eu te agradeço e porque eu quero te ouvir também. Porque, francamente, se eu era uma pessoa cheia de dúvidas a respeito daquilo que a gente costuma chamar de fé, a respeito daquilo que a gente costuma chamar de Deus, agora mais ainda. E a pergunta que eu te faço, meu amigo, é essa: onde que está Deus nessa hora, nessa situação toda? Na tua perspectiva. Não nessa que a gente ouve por aí, né? Isso daí a gente desconsidera. Qual que a gente ouve por aí? Ah, a gente ouve tanta bobagem, né, Brega, por aí, né, cara? Olha, Não dá nem para repetir aqui, né? Eu é, queria saber de você. Você que é um homem que se identifica como uma pessoa de fé, aham, que acredita em Deus, aham, que acredita no Evangelho. sim, sim. Como que fica? Deus está onde? Está fazendo o quê? Ou quem acredita nele deve ter que tipo de percepção a respeito dessa realidade? Porque o que eu tenho dito para algumas pessoas amigas, tanto aquelas que são favoráveis como aquelas poucas, ainda bem que eu conheço poucas,
que são contra o isolamento, eu tenho dito o seguinte, que não é uma questão de otimismo ou de pessimismo, mas de ser realista. A situação está aí e ela vai se agravar ainda mais, eu tenho essa impressão, porque quando a gente olha para grandes potências com um sistema de saúde super avançado, Sim. as perdas já foram exorbitantes da maneira como foram, eu fico imaginando na nossa realidade, como que vai estar daqui 10 dias, daqui 20 dias, daqui um mês. Hoje nós tivemos 600 mortes confirmadas. E aí, o que você tem a dizer? Bom, Depois eu entro com a dúvida. bom, sim, eu me identifico com aqueles que vivem a partir do pressuposto da fé. Eu me identifico com todos aqueles que vivem a partir desse pressuposto. Eu não me considero um homem de muita fé. Nunca me considerei um homem de muita fé. Eu me considero um homem de fé. Não é? À luz do que o Senhor Jesus nos ensina, ele disse que fé semelhante ao tamanho de um grão de mostarda seria suficiente para mover montes, montanhas, não é? Talvez um sentido óbvio figurado, uma metáfora, né? Então eu sou daqueles que, quando eu oro Pai Nosso, que ali está um pedido a Deus sobre o pão de cada dia, eu também incluo nesse pedido a fé para cada dia, né? A fé suficiente para cada dia. Então, eu me considero um homem de fé, não necessariamente um homem de grande fé, mas um homem de fé. Eu vivo a partir dessa perspectiva, a partir desse paradigma, a partir desse referencial. Sim, vivo. E gosto da ideia de acordar com isso dentro de mim, alojado em alguma área do meu ser, né? Alguma coisa que me impulsiona para frente, e eu identifico isso como fé, não é? Sendo assim, né, desde já a nossa conversa não vai girar em torno, então, de alguém com uma fé absurda, assombrosa, de esticar a mão e botar o olho, não, vamos fazer isso. Não, não, nada disso. Você me conhece, sabe que eu não vou por esse caminho. E nem de Mas, alguém que é totalmente descrente, se é que alguém possa estar pensando isso a meu respeito, né? Eu só tenho muitas dúvidas, só isso. mas não me... o nosso encontro aqui não nos deve preocupar quanto ao que pensam de nós, né? A ideia é abrir um diálogo livre, tranquilo, e sem o menor compromisso de ter que firmar alguma coisa no final da conversa, né? Mas Se a gente não chegar colocar... a nenhuma resposta, atingimos o nosso objetivo. Não, calma, muita calma nessa hora. Tem muita coisa para acontecer ainda. Então, assim, sendo isto, né, sendo este, me identificando com estes, né, eu algumas coisas aprendi para dar uma resposta num tempo como esse. Primeiro, aonde está Deus? Deus está aqui. Deus está no sofrimento. Deus está com aqueles que creem. Deus está com aqueles que não creem. Deus está com aqueles que o identificam de alguma forma. Deus está com aqueles que não o identificam com absolutamente nada. Deus não está preso ou aprisionado a uma retórica religiosa. Não é? Deus está presente em sensações, em sentimentos, em percepções que no sofrimento aparece, mesmo que não apareça com o nome, né? Não apareça com as características ou os caracteres do Deus imaginário, do Deus construído dentro de nós a partir
dos referenciais escriturísticos, né? Mas o Deus... Tradições, escrituras, Não, 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 não. É o Deus né? que faz com que uma mãe que vê o seu filho na UTI sem respirar, ou o menino que vê o seu pai na UTI sem respirar e indo para a morte, ele suspira, sabe assim? Ele suspira. Eu digo assim, aí está Deus. Aí está Deus, é o último suspiro, é aquela hora que tanto aquele que parte, quanto aquele que fica e testemunha a partida, que no meu modo de entender, os que estão morrendo por conta do Covid, sobretudo aqueles que não têm tido o recurso da ventilação na última hora, morre em angústia. E a minha oração como um homem de fé é de que esse momento da passagem Deus se manifeste de modo que seja uma passagem sem angústia, no interior. Então, esse momento, esse suspiro, esse grito ou esse calar, esse romper da alma, eu digo assim, aí está Deus. Porque no meu modo de entender e na minha jornada com o Senhor, eu hoje não consigo, eu não consigo ter ou tentar identificar Deus a partir de um único aferidor ou de alguns aferidores batidos, vamos dizer assim, entendeu? Então eu digo, e aí eu falo até por mim mesmo. Hoje pela manhã, quando acordei, é o 51º dia, meu e da Lau, em quarentena. Só saímos daqui de casa para tomar vacina contra a gripe. Né? Em 42 anos de casamento, nós nunca ficamos juntos tanto tempo na nossa vida. E hoje pela manhã, quando fazíamos nossa devocional, que foi reinaugurada a partir desse momento da pandemia, e a Lau é que me chamou a atenção, Jeff. E aí nós reinauguramos o nosso momento devocional e eu escolhi o livro dos Salmos para dar um roteiro nas minhas orações, porque o salmista, ele dá um roteiro, não poucas vezes, não de um devoto, mas de um descrente. E eu acho muito interessante as orações dos descrentes, com aquela ideia de que Deus virou as costas, aquela ideia que Deus tampou os ouvidos, aquela ideia que Deus não está enxergando. Quantas vezes você vê o salmista dizendo assim, Deus, e aí? O senhor dorme? Até quando? Não, Até quando? tem um salmo que é assim, o senhor está dormindo? O senhor não vai acordar? Quer dizer, é a típica oração do descrente. E algumas das minhas orações desses dias, elas têm esse roteiro. Então, para mim, Deus está, inclusive, na descrença. Para dizer para você que eu não tenho essa dificuldade de identificá-lo, entendeu? Isso eu estou falando nesse ambiente da intimidade. Então, eu diria assim, Deus está no sofrimento e com quem sofre. E não há um aferidor para delinear e fotografar e filmar e dizer está ali, está aqui. Não, ele está de um modo que aquele que está vivendo aquele processo percebe-o. Se não naquele momento, de alguma forma, creio que ele é suficientemente Deus para se revelar. De maneira diferente, de maneira absurda, de maneira plural. Talvez uma das grandes dificuldades que os religiosos têm é de querer enxergar Deus de uma única maneira. Mas ele é plural demais. Plural demais. E é por isso que você percebe o levantar, os queridos, né? Irmãos e irmãs humanos lá em Manaus, por exemplo, vendo seus familiares sendo sepultados numa vala comum e ficam ali naquele choro absurdo. E daí a pouco, se a cena se mantém, você os vê virando, né?
e voltando, enxugando. Deus está aqui, ó, no enxugar dessas lágrimas e dizendo assim, vale a pena viver, e eles voltam para casa e o Senhor faz o caminho com eles. Nesse sentido, é assim que eu vejo Deus com eles. Agora, Quando eu pensei... vamos lá. ok, vai. Não, fala, eu quero te ouvir mais. Vamos lá, pode falar. Agora, há um outro aspecto que muitos têm levantado, né, nessa coisa de isso é o Apocalipse, isso é uma punição de Deus, isso é justiça de Deus, Deus não podia impedir, Deus não podia isso, Deus não podia aquilo outro. Aí nós entramos em outros aspectos, não é? Eu tenho para mim que a criação, sendo obra do Criador, ela foi absolutamente perfeita. Mas em algum momento houve um trinco, houve uma ruptura. E a humanidade, ela assume riscos, assume responsabilidades. Ela decide por isso, porque o Criador permite isto. E no assumir das responsabilidades, a humanidade quebra, vamos dizer assim, o ciclo natural e perfeito das coisas. E isso tem uma implicação no macromundo, no médio mundo e no micromundo. E aí eu diria assim, quando Deus conserta a história, encarnando em Jesus e dizendo, agora é Deus conosco, isto é, agora eu estou com vocês, ele traz para nós a responsabilidade de reorganizar o caos. Para mim, Deus diz, quando Cristo vem e encarna, ele diz assim, ó, agora é com vocês. Eu cheguei, eu estou aqui com vocês. Agora é entre nós. Agora nós é que vamos conduzir. Só que a humanidade, Jeff, ela enfiou É o pé no teimosa acelerador. pra cacete, né? Também, né? Como é que é? É teimosa pra caramba, né? Não, ela enfiou o pé na jaca, né, velho? Por exemplo, esse vírus, eu não sou um técnico nem um cientista, mas, por exemplo, esse vírus tem tudo a ver, por exemplo, com a urbanidade. Ele é um vírus típico da urbanidade. Ele brota, ele nasce no país mais populoso do mundo, ele assola primeiro uma cidade com 14 milhões de habitantes, e o estrago que está acontecendo é nos grandes centros. Ele é um vírus ligado à urbanidade. E a urbanidade não foi ideia de Deus. A urbanidade é ideia humana. A aglomeração, o acúmulo, o ajuntamento, né? O empilhamento, o encurralamento, o encurtiçamento das pessoas é um gesto humano. É a migração do campo para a cidade, né, do campo onde as pessoas viviam espalhadas e onde um vírus como esse não teria tanto acesso, né? Mas 80% do mundo hoje está em grandes cidades. E ele é um vírus altamente moderno, né? Atualíssimo. Ele pegou, olha as cidades, Nova York, né? Então, assim, e aí você tem algumas questões que deveriam ser observadas por todos nós. E aqui vou citar, porque é necessário citar, meu querido amigo Ariovaldo Ramos, ele diz assim, a humanidade sempre esperou e sempre espera, à medida que ela agrediu a natureza, do modo como nós agredimos, ela espera uma resposta da natureza do macromundo, do cosmo. É um meteoro que vem, é um tsunami que vai levantar, é terremoto, quer dizer, o macromundo. Mas nós, às vezes, não damos atenção para o que está acontecendo no micromundo, tão contaminado e tão agredido quanto o macromundo. E, de repente, vem um inimigo invisível. Da onde? Do micromundo. Do mundo invisível. E aí diz assim, e o que Deus tem a ver com isso? Teoricamente, nada.
Isso está no ambiente da criação que ele nos entregou para que, como jardineiros, cuidássemos dela. Nós rompemos, criamos uma rebeldia para com isso e para com toda a natureza, invadimos a criação, fazendo da criação o que temos feito. É só olhar, é só observar. Ora, há quantos anos não tínhamos em São Paulo um céu tão limpo? Porque fazem 50 dias que nós temos metade do trânsito, por exemplo. Verdade. Olha os contrastes. Aí alguém poderia dizer, pô, Brega, você está achando legal? Não, não estou achando nada legal, porque eu sou urbano. E eu sou urbano. Mas a cidade não foi ideia de Deus. A ideia de Deus é o jardim. A ideia de Deus é o jardim. Então, assim, mas e Deus? Ele não poderia interromper este ciclo? Bom, esta tem sido a minha oração, porque eu creio que ele pode. Não obstante, como tem acontecido ao longo da história humana, é a partir daí, ou é a partir de tragédias como estas, né, de catástrofes como estas, de hecatombes como estas, e esta particularmente com ineditismo do tamanho que o mundo está, só que encolhido e pequenininho, está aqui, né? Está aqui dentro desse aparelhinho. Quer dizer, é o cara que foi contaminado lá na China, a gente ficou sabendo quase que em tempo real. A gente é que não deu atenção, mas a gente ficou sabendo em tempo real. Então o mundo ficou desse tamanho e está diante de algo que nenhum governo da Terra estava preparado para isso, porque os governantes e os poderosos da Terra foram tomados por sua soberba, sua arrogância, sua presunção, achando que tinham absolutamente tudo nas mãos. E, aliás, esses têm sido os discursos dos poderosos nos últimos anos, e, de repente, são todos pegos com as calças arriadas, de modo que se desorganizam, entram em caos. As grandes organizações, mesmo a OMS, que eu entendo, dando orientações minimamente razoáveis para vencer esse processo, mas confusa, aprendendo com a gravidade e a dor que todos estamos vivendo. Então você vê um mundo absolutamente desorganizado. O mundo se desorganizou, Jeff. E aí, assim, e Deus? Deus pode nos ajudar a reorganizar o mundo, como para mim sempre foi a tarefa que ele quis nos deixar. Isto é, me ajudem a reorganizar o caos criado na ruptura. Brega, eu acho que a sua fala, ela já começa a elucidar algumas coisas que nós já vínhamos conversando há algum tempo. Sim. Fé não é aquilo que dizem que é fé. E dúvida também não é aquilo que dizem ser dúvida, necessariamente. Principalmente no âmbito da fé, ou quando as questões da fé estão envolvidas. Sim. Quando eu falo em dúvida, por exemplo, eu não estou me referindo a uma dúvida do tipo cartesiana, só acredito se me provar racionalmente. Sim. Ou mesmo uma dúvida do tipo empírica, né? Eu preciso tocar, preciso ouvir, preciso ver. Não. Eu acho que eu estou me referindo a uma dúvida mais de caráter existencial, mais existencialista. Sim. É esse tipo de dúvida. Sim. Que não me permite necessariamente descrer totalmente, mas que me dá a liberdade de não aceitar qualquer bobagem que é dita em nome de Deus e em nome da fé. Sim. Por exemplo, algumas que você já mencionou. Sim. A de que Deus está punindo, a de que Deus está castigando, de que, enfim, essas coisas todas. Mas eu também incluiria, Breg, uma outra coisa. Essa fé, que eu não sei se é fé, mas pelo menos se autodenomina como fé, em relação à possibilidade de intervenção divina no caos. E que, infelizmente, é o discurso que prevalece.
esse discurso que você está falando, desse Deus que muito mais se relaciona do que intervém, e eu, se acreditar num Deus, eu acredito dessa maneira, e aí eu já aproveito o gancho dessa tua fala para poder dizer que concordo com você, não se trata de identificar vantagens ou consequências positivas de todo esse processo que a gente está vivendo, mas a gente tem redescoberto coisas que a gente não valorizava. Você falou, por exemplo, dessa questão da poluição. A gente pode falar, por exemplo, das relações humanas, a gente pode falar desse distanciamento que gerou aproximação, ou aproximações que estavam mortas há muito tempo entre as pessoas, entre as famílias, né? Aproximações, sim, inclusive de si mesmos, né? Isso, eu ia chegar lá. Alguns se descobriram péssimas companhias de si mesmos. E estão precisando se reinventar e ressignificar a si mesmos. Porque se você não é uma boa companhia para você mesmo, você é uma péssima companhia para qualquer um numa quarentena. Não é? Porque você descobre que nem você mesmo se suporta em alguns momentos, né? Exatamente. Então, aí existem alguns exercícios que alguns vão chamar de exercícios espirituais, outros exercícios de meditação, outros de introspecção, sim, mas que eu acho que, independentemente de como a gente chame, são exercícios que nos ajudam a fazer essa leitura a respeito de si, esse cuidado a respeito de si. Né, para que a gente possa, depois que passar esse processo todo, sim, viver uma vida diferente, com uma postura diferente. Eu acho que você sabe já, você me conhece bem já há uns 15 anos, né, Brega? Ontem, quando você conversava, antes de ontem, né, que você conversava com o Jorge, eu pedi para que ele tocasse Letra Morta, sim, e aí você perguntou assim, tem algum motivo, por quê? E aí eu coloquei lá, né? Porque marca um momento em que eu comecei a viver algumas rupturas na minha vida. Eu lembro bem. E essas rupturas, elas foram determinantes para que eu saísse de uma realidade na qual eu mergulhei, sim, igual um maluco e nunca mais saí, e fui sair exatamente nesse momento, que foi mais ou menos ali 2007, 2008, 2009. Sim. Que foi quando eu comecei o mestrado, e aí de lá para cá é só leitura pesada, é só leitura acadêmica, histórica, filosófica. E aí o que aconteceu? No meio desse isolamento, eu comecei a deixar um pouquinho de lado esses textos e fui reler coisas que eu não li há mais de 10 anos. Por exemplo, eu peguei já já estou indo para o 4º texto, eu estou no comecinho, do Henry Nouwen, que é um cara que eu não lia já havia mais de 10 anos. E essa leitura tem me ajudado muito a fazer essa releitura de si. Sim. Né? E aí quando você fala da lágrima, né, desse Deus que a gente não sabe se é plural, se é singular, se é masculino, se é feminino, se a gente for recorrer aos pacotes que nos foram dados, prontos, a gente vai acreditar num Deus masculino, único, que não tem a possibilidade de ser plural, que a gente vai cair nessas formatações. Mas isso é o que menos importa, se entendi bem o que você quis dizer. O que mais importa é a maneira como essa divindade se relaciona com o ser humano no meio desse caos. Sim. Porque nem sempre a resposta que o ser humano quer virá. Aliás, a maioria das vezes ela não vem. E aí eu acho que aquela experiência do Nouwen com Ada, né, que é esse livrinho aqui que eu fiz questão de trazer para mostrar durante a nossa conversa. Uma delícia, né? Esse livro, uma delícia. Eu acho que isso vem ao encontro exatamente do que você está dizendo, né? Porque a gente está acostumado a ouvir e a aprender a vida inteira que só as coisas boas, só o sucesso, só o dinheiro no bolso, só a saúde plena, a vida, a felicidade é que evidenciam a presença ou o agir de Deus. Quando ele mostra exatamente o contrário aqui, não. A gente aprende
essas coisas relativas à divindade quando a gente aprende com o caos, com as limitações, com as pessoas que muitas vezes não têm um discurso pronto, não tem uma retórica, não tem nada disso para te oferecer. O Adam, por exemplo, era um ser humano que nem falava, O, nem se comunicava, o Jeff, né? E um Noé que aprendeu a respeito de Jesus de Nazaré muito mais com ele do que com qualquer outro teólogo, sim, pregador ou coisa do tipo. Sim, ele, prega, fala. não, só para um parêntese, quando eu li Adam, né, o que me impactou e nunca mais eu esqueci, ele diz assim, o Adam só tinha duas capacidades, amar e ser amado. É isso aí. Nisto está Deus. O Noé tem uma experiência, né, de epifania, né, de transcendência nesse processo, né, cuidando do Adam, né, que não respondia absolutamente nenhum estímulo. E ele diz assim, ele tinha duas capacidades, amar e ser amado. E o Adam é a antítese da fé mercadológica. Exato, exato. Ele... E olha só, você usou uma expressão, Brega, aí em algum momento, que foi a expressão metáfora, né? Eu acho que quando você fala de jardim, e eu imagino que você, de alguma maneira, esteja se reportando à narrativa bíblica, Sim. O jardim é uma metáfora, né? E é essa metáfora que a humanidade conseguiu destruir, conseguiu acabar com ela e fazer com que nós chegássemos a... Por isso que eu acho que não dá, não sei, eu acho que não tem a mínima possibilidade de a gente jogar nem a responsabilidade do que aconteceu em Deus, e muito menos esperar que ele faça alguma coisa. E nem a resposta. Né? Porque se a gente achar que ele é todo poderoso ao ponto de fazer alguma coisa, mas a coisa não acontece, a coisa que eu quero que aconteça, eu vou estar sem afirmar, acreditando num Deus sádico, que está vendo sofrimento e não está fazendo nada. Não é verdade? Sim, sim. E não é. Não, na minha, por exemplo, porque o que para mim bom, primeiro você depois, antes de discorrer como discorreu, e as pessoas que estão aqui com a gente, nem sei se tem gente aqui com a gente, tem, né? Tem uns irmãos. Tem uns queridos. Tem algumas pessoas que tem. Alguns eu não sei se sabem quem você é, outros não sei se sabem quem eu sou, né? Mas isso também não importa muito. Mas, assim, primeiro você falou do Deus que poderia intervir, né? Do Deus que intervém. Eu creio num Deus que intervém também. A minha fé do tamanho... Você crê mesmo? Hã? Você crê mesmo? Eu creio. Não necessariamente como o que eu vejo, aí eu chamo de mercado religioso, que faz desse tipo de fé uma moeda de troca, né? Ou de algum tipo de oração, algum tipo de mantra, algum tipo ou do tipo, vamos fazer jejum todo mundo no domingo para que ele haja. Nada disso. Não. Isso é tentar tirar de Deus. É tentar tirar de Deus alguma coisa na base do toma lá da cá. Eu vou te dar 40 dias de oração e o Senhor interrompe o ciclo da morte. Aí Deus diz assim, e quem é você para fazer esse negócio comigo? Quais são as suas credenciais para fazer esse negócio comigo? Percebe? Não é esse tipo de intervenção. Não é. Eu acredito de todo o meu coração que Deus pode interferir de maneira milagrosa, como já testemunhamos, e o mundo e a humanidade já testemunhou algumas vezes, intervenções milagrosas, inexplicáveis. Se são milagrosas, são inexplicáveis. Se
explicáveis, não foram milagrosas, né? Está dentro do ambiente do imponderável, do absurdo, do assombro, de você não ter o que escrever sobre, entendeu? É só aquele... Sabe assim? Porque à medida que você tem algo para explicar e à medida que você consegue delinear alguma coisa, já não é milagre. É um fenômeno. Mas o milagre é a coisa que fica do tipo assim, meu Deus, como eu não morri? Explica isso. Pô, não tem explicação. Digo, nisso Deus está. E interveio. Segundo, para mim, a intervenção de Deus acontece via criação, via criatura. E aí eu resumiria assim, sabe qual é o remédio, né, para esse momento? É interessante. Se nós entendermos, né, que a humanidade gerou o que gerou e criou as loucuras que nós vemos a partir dos poderosos da Terra, que estão todos de quatro diante de um inimigo invisível, qual que é o antídoto? Qual que é a cura? Aquilo que sobeja no jardim, a solidariedade. No jardim, o que tem de sobra é a solidariedade. O jardim é a figura mais linda que existe no universo, porque quanto mais de longe você vê-lo, mais bonito ele é. Porque ele é a diversidade absurda. Você tem macro, médio e micro mundo no jardim e todo mundo ali dá a sua parte, contribui com a sua parte para que hajam cores, para que hajam tons, para que hajam aromas, para que raízes sejam alimentadas, para que folhas sejam alimentadas, para que o raio de sol entre em todos os ambientes. Então, um abre espaço para o outro. O jardim é o grande símbolo. E o que há no jardim? A solidariedade. A solidariedade. Que não é metáfora, ou não deveria ser. Não, que não é é o que metáfora. você vê no jardim. Né? A água que está lá, ela se distribui. O oxigênio que está ali se distribui. Os raios solares que chegam ali se distribuem. Os bichos, né? Os animais, o micromundo que está ali, ele fica fazendo aquilo que as abelhas fazem, né? Que levar o néctar de um para o outro, de um lado para o outro, e criando possibilidades de vida, e a vida não tem fim. A solidariedade é o que vai salvar o mundo da pandemia. Porque todos empobreceremos. Obviamente, os mais pobres e os miseráveis e os desgraçados, muito mais ainda. E o que vai chegar nos desgraçados é a solidariedade. É a solidariedade. Essa é a resposta. E nisto eu vejo Deus intervindo. Para mim, porque... intervindo no coração humano, é exatamente o que eu ia falar. Essa intervenção, ela se dá não nas coisas, ela não se dá se dá no ser. Se dá no dentro ser. de mim, é sobre eu e você e entre nós. No ser que está disposto a vir a ser uma coisa que ele talvez nunca tenha sido, que é solidário. Solidário. Essa capacidade de compartilhar. Cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de piedade, de caridade. Sabe assim? Então, Brega, mas é aí que eu entendo que cabe um pouquinho de crença ainda em mim, entendeu? Porque nesse tipo de milagre eu acredito. Eu não acredito na mágica. Eu acredito nesse tipo de milagre. Mas como eu acredito... eu não acredito na mágica, sabe? Por exemplo, eu acredito num Deus para além, inexplicável, também acredito
em respostas inexplicáveis, que poderiam ser identificadas como milagres. Mas o grande milagre para mim é a solidariedade. É isso. Esse é o É o grande compartilhar, é o se dar, é o cuidar de si, estar cuidando do ouvir, outro, é ouvir. é ouvir, é a boa palavra, é aquela palavra que tira o cara do buraco, sabe assim? Ou é aquele estender de mão, mesmo aqui no ambiente virtual, eu tenho feito isso diariamente, diariamente. Mesmo na virtualidade, você estende a mão e diz, vem cá, você não está sozinho. Aí tem milagre. No encontro tem milagre. Por isso que a gente crê na comunidade. Não na instituição religiosa, mas na comunidade, no encontro, no mistério do encontro, onde se potencializa o que de bom há em cada um, onde se potencializa e se sinergiza ações de modo que, né, de modo que um grão de arroz acaba alimentando muitas mesas, um pedaço de pão acaba alimentando muitas mesas, 2 peixinhos e 3 pãezinhos, não sei, eu nunca lembro das quantidades corretas, né? Mas que uma vez repartidas nas mãos daqueles necessitados, ela vai aumentando, 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 até que lá no final vai sobrar cesto para quem não estava na reunião ser alimentado também, entendeu? Você me deu a alegria de prefaciar o meu caçula, né? O meu último livrinho, faz 3 anos. Uma honra para mim. E, né, que tem, você lembra bem, né? Você fez o prefácio, eu fiz paráfrases de textos dos evangelhos. Sim. E uma delas foi exatamente essa que você falou, Sim. da multiplicação dos pães e peixes. Sim. Porque a gente, pelo menos eu aprendi a vir. E aí, mano? Voltamos. Caiu, Eu pensei que a divina providência já tinha entrado aqui e falado assim, agora que você vai falar bobagem, eu vou cortar o sinal. Então eu vou cortar esse negócio, porque aqui não tem espaço para esse tipo de coisa. Não, o Instagram deu 1 hora, ela cai mesmo, não tem jeito. Rapaz, que coisa que é essa. Mas olha só, aquela passagem, eu acho que ela mostra muito bem isso daí que você estava falando. Por quê? Sim. Porque a gente tem a impressão de, né, a gente aprendeu assim, não só a respeito daquela narrativa, como de quase todas da Bíblia, Sim. de um Deus mágico. Sim. Um Deus mágico. E as pessoas hoje, elas acreditam num Deus mágico. Ali, os pães e peixes, eles saem de não sei de onde. No entanto, eu gosto da narrativa do 4º evangelho, o evangelho do discípulo que Jesus amava, né, o chamado João, ou a escola de João, que diz, que o que não aparece nos outros 3, Sim. que diz que tinha um garoto que tinha lá os pãezinhos e os peixinhos ali, era o único que tinha, aparentemente. Sim. Se solidarizou, deu tudo que tinha. Sim. E aí, eu acho que aí aconteceu um milagre, não da mágica, mas do sensibilizar, o gesto dele, sensibilizar aquelas centenas e milhares de pessoas que pudessem estar ali. Uhum. Se é que aquele episódio aconteceu, eu tô trabalhando com a narrativa, né? E não vou nem entrar nessa questão de factualidade ou não do que está lá. Mas e aí as pessoas se sensibilizaram e se solidarizaram umas com as outras e falaram, pô, peraí, se esse menino deu o que ele tinha, por que eu vou ficar guardando aqui o que eu tenho? Eu vou dar também, e foi contagiante, aí todo mundo se serviu ao ponto de sobrar. Agora, se você fala um negócio desse na instituição, você é execrado, porque não há espaço para esse tipo de leitura na instituição. Sim. Eles acreditam num Deus mágico, eles não acreditam num Deus que sensibiliza o coração humano a se tornar solidário no meio da falta, no meio do caos, no meio da escassez. Sim, sim. É mais fácil acreditar num Deus mágico, né? Do tipo, faz assim e acontece, ou no Deus da barganha, no Deus da troca, do negócio, do conchavo. Sim. Eu acho complicado. E eu não estou me referindo aqui, Brega, apenas às instituições que estão aí na mídia. Não estou falando só destas. Eu estou falando também das históricas, das reformadas,
elas não aceitam essa leitura. Na verdade, assim, nós estamos falando do universo religioso, em que cada uma das religiões desse universo religioso tem o seu livro sagrado, tem a sua tradição, e é a partir dali que constroem seus ritos, suas liturgias, seus credos, não é? Nós, obviamente, eu me identifico com o lado cristão, no caso protestante, histórico, não é? Que é oriundo de uma escola de entendimento, de interpretação bíblico-teológica, etc. Né? E você sabe bem que há algum tempo, e não é pouco tempo, que também rompi com este universo. E tento mergulhar numa espiritualidade que entendo poder ser sadia, que contempla, insisto, a Lau falou que eu estou gritando, Jeff. Agora tá bom, bem? Viu? Ela falou que eu estou sem retorno por causa disso. Mas e aqui lá. São 6 apartamentos, né? Já passa da meia-noite, eu acho, né? Já mais de meia-noite, né? Mas pode falar mais baixinho, não tem problema. Diz a ela que nós já estamos nos finalmente também, tá quase... Os vizinhos vão falar assim, pô, acho que aqueles dois lá não aguentaram de vez. Mas, assim, a espiritualidade que eu busco e que chamo de sadia, ela contempla o transcendente, ela contempla o milagre, mas ela não busca e nem se sustenta no milagre. Uhum. É uma possibilidade. E a outra coisa que eu tenho em mim, e isso você me ajuda nisto, e acadêmicos como você, e recentemente vocês me deram o privilégio de estar numa mesa com 6 acadêmicos que, além de amigos, são de uma valia extraordinária nesse sentido, vocês me ajudam nisso. Mas hoje eu faço uma leitura, por exemplo, do livro que a fé que eu abracei adota como livro santo, como livro sagrado. Eu aprendi, né, aqui na minha mesa estão algumas versões do livro, né, aqui. E sem dúvida alguma, continua sendo o livro que eu mais leio. Não há a menor dúvida quanto a isso. Mas eu aprendi a fazer uma leitura desromantizada do texto bíblico. A partir do momento que eu adotei Jesus Cristo como chave hermenêutica para interpretar o livro, a Escritura, o próprio Cristo e a mim mesmo, eu faço uma leitura não romântica das Escrituras. E o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a sequência de salmos dos números 40 em diante, mais ali pelos 46, o 46 não, 44, 47, 40, mas a sequência dos salmos 40, você tem algumas coisas muito interessantes, porque você tem o homem segundo o coração de Deus orando, né? E o que você espera do homem segundo o coração de Deus quando ora? Bom, primeiro que você espera que o homem segundo o coração de Deus não faça o que esse homem fez. Você nunca espera isso, porque um homem segundo o coração de Deus não deveria fazer o que esse homem fez. Não é? E esse homem, quando ora, ele começa bem, ele começa falando da grandeza do Senhor, aí ele fala da impotência dele, das fragilidades dele, e, em terceiro lugar, geralmente ele fala do ódio que ele tem por seus inimigos e que deseja a morte de todos eles. E olha, se possível, assim, comido por cães em praça pública. Humano, demasiado humano. Percebe? Então, assim, é como quando alguns
buscam em mim ou comigo orientações para terem uma família perfeita. Eu falo, bom, e aonde você encontra um modelo de família perfeita? Na Bíblia. Foi aonde? Nem a Aonde? Sagrada Família era, fala Nem para a ele. Sagrada Família. Nem a Sagrada Família. Não há modelo. Não há modelo. Então, assim, a partir de... Isso é simplório, o que eu estou dizendo é simplório. Não é nem simples, é simplório. Falar para um doutor como você é uma bobagem. Mas, assim, me ajudou muito no sentido de desmistificar a leitura. Isso. E fazer uma leitura, uma narrativa, claro, creio, sim, é uma carta de amor de um Deus que ama, é uma carta de amor de um Deus que ama, mas que, como toda carta de amor e como todo romance, e como todo que ama e todo que é amado, vive também processos de desamor, de litígios, de divórcios, de afastamentos, de separações, entendeu? Então você tem ali a narrativa de um Deus buscando os seus se rebelando contra ele, e ele criando situações as mais absurdas para provar o seu amor, o seu cuidado, entendeu? Então, é uma história, mas é uma história que não precisa ser mística. Ao mesmo tempo que nela está implícito a presença de Deus. E aí, de novo, onde você vê Deus no Velho Testamento? Você vê Deus na brisa que sopra dentro da caverna com Elias correndo com medo de Jezabel depois de ter derrotado 400 sacerdotes de Baal. Como é que Deus se manifesta a Elias? Uma brisa. Uma brisa. Então, assim, e aí voltando no texto que você sugere, e do milagre, né, que acontece ali na multidão e dos pães, né, eu lembro quando li o livro, que eu prefaciei, o seu livro, né, que foi uma honra para mim, e foi uma delícia poder ter lido. Pode E mostrar? pode mostrar, deve. O título mata alguns, né? Mas Não falou que podia mostrar. eu gosto de. Mas, assim, o seu texto me fez reler os textos do Evangelho e dos Evangelhos que você sugeriu. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu sempre vou lá ver, né, quais são as referências que estão sendo utilizadas, né? E lembro-me quando você fez o comentário desse milagre, e eu lembro que me impactou muito essa possibilidade de milagre, entendeu? Que para mim não causou nenhum dano na minha fé quanto ao milagre que houve naquele dia. Houve um milagre. Sabe por que eu fiz questão de aproveitar o teu gancho quando você falou dessa situação e eu quis mencionar? Sim. Porque eu tenho a impressão, Brega, que no momento que nós estamos vivendo, esse é o maior milagre que a gente precisa, porque o milagre da, da nossa situação médica, ele está praticamente impossível de acontecer. A nossa realidade de precariedade é tão grande que não adianta a gente esperar muita coisa. Não, ele não está Aquela coisa de ter destruído o jardim, né? Não está. Mas esse milagre da solidariedade, do cuidado. Por exemplo, É aí que a gente eu. poderia dar vários exemplos, assim, né? Mas, por exemplo, você tem algumas empresas fabricando ventiladores. Fabricava, sei lá, micro-ondas. Outro tipo de aparelho, né? Até empresas que fabricavam carros, né? Estão fabricando ventiladores. Isso é um sinal do reino. Isso é um sinal de solidariedade. E a solidariedade aponta para o Deus solidário, trino. Sabe assim?
Então você tem, por exemplo, por que eu digo que é a solidariedade que é o grande milagre que vai nos salvar? Porque é a partir da solidariedade dos governantes, dos governos, da comunidade científica que vai juntar saberes, e esse é um tema que você sabe bem, você sabe bem, a partir das suas pesquisas, como são significativas aqueles momentos em que a comunidade acadêmica, a comunidade da pesquisa, da ciência, junta-se para trocar experiências. Né? E criar universos absolutamente inéditos, que é como brotaram medicações poderosíssimas que salvaram a humanidade, é como brotaram as vacinas que salvaram a humanidade. Então, assim, isto para mim é o grande milagre que precisa acontecer, e eu digo assim, ele já está acontecendo. Agora, é interessante como todo milagre, ele carece de um estado. E hoje mesmo pensei sobre isso, e aí eu falo no ambiente da espiritualidade, né? O milagre precede, ou melhor, o que precede o milagre são ingredientes absolutamente inegociáveis, que é, por exemplo, reconhecer sua fragilidade, sua vulnerabilidade, sua impotência, sua fraqueza. O Paulo, o apóstolo, diz assim, é na fraqueza que eu me fortaleço, que é quando eu me conheço, é quando eu me vejo, e aí o que acontece? Eu me arrependo. Quando eu me arrependo, a minha mente abre, a minha mente se expande, a minha consciência se expande. Eu gosto disso aqui, né? As minhas lupas têm luz. Sim. Porque além de lupa, eu ilumino o que eu quero ver. E para mim o arrependimento é isso aqui, ó. É uma puta lupa na consciência, e aí Deus bota uma luz, ó, assim, ó, de modo que eu enxergo aquilo que eu nunca tinha visto. Aquilo me leva à confissão, a confissão do tipo assim, nossa, como é que eu não vi isso? E aí, isso me leva em humildade, entendeu? Ligar para o outro. Tipo assim, eu aqui lendo o texto, né? E aí, pô, não estou entendendo isso. O Jeff pode me ajudar. Jeff, qual é o seu entendimento sobre esse ponto aqui? Segundo a sua leitura, o seu prisma, o seu estilo de pensar uma situação. Aí você me diz uma coisa que fala, nossa, cara, eu preciso ser humilde para isto. E a humanidade precisa ser humilde para reconhecer a sua impotência. E em reconhecendo a sua impotência, ela precisa do outro. O outro é o milagre. O outro é o milagre. Sabe assim? Então, nisso, voltando no começo, né? Cara, nisso eu vejo Deus, velho. É Deus no outro, né? É a divindade, a divindade está no outro, né? Eu vejo Deus. Você muitas vezes falando esse tipo de coisa, talvez não com o mesmo sentido que eu aplique, mas você costuma dizer muito o seguinte, quando a gente reconhece a criatura, a gente está reconhecendo, enaltecendo, louvando o Criador. Né? Você tem uma frase, é muito comum você falar algo desse sentido. Sim. E eu acho isso também. Eu acho que a parte que em mim não me permitiu ainda ser um ateu, e eu acho que eu nunca o serei, e nem quero ser, Sim. Eu costumo dizer que eu sou um agnóstico cristão, um cristão agnóstico, porque eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, e eu acho que os religiosos eles têm muitas certezas ao invés de ter dúvidas. Mas eu carrego comigo muito do que nós aprendemos, né, Brega, a vida toda, né, nessa vida e tal, de
de Claro, leitura da Bíblia, de, enfim, claro. mesmo com as culturas que nós vivemos. Aliás, eu acho que os religiosos têm muita certeza, muita, demais, É, exagerado. então, Deviam e ter eu mais acho, dúvidas. É, a partir do momento que, mesmo que Deus não seja uma metáfora, mas a partir do momento que eu começar a vê-lo muito mais como uma metáfora que se torna concreto no outro, na ação do outro para comigo, ou em mim para com o outro, eu acho que aí começa a fazer algum sentido você ter algum tipo de devoção. sim. Fora disso, fora disso, é tagarelice, é retórica, é religiosidade, é qualquer outra coisa, menos aquilo que eu vejo, É, talvez eu esteja enganado, mas aquilo que eu vejo como ensinamento, principalmente no Novo Testamento, é, sabe? De você ter duas túnicas, dê uma para quem não tem. é, Isso daí é uma metáfora, mas que é tão fácil de ser materializada, é tão fácil de ser cumprida e a gente não cumpre. A sim. gente se escandaliza muito mais com, sei lá, desvios morais, desvios, é, quando a gente deveria, na verdade, se escandalizar com a falta desse tipo de prática, Sim, que é a da solidariedade, mais uma vez. sim, Né? totalmente, totalmente. E Mano, a gente teria um montão de coisas, né? Pra falar, né, nossa, Brega? tem. Mas assim, eu para fechar, para a gente não esticar muito, que a gente não pararia de conversar nunca, né? Se não fica, né? Há muito conteúdo nesse sentido, mas assim, alguém daqui ou qualquer um outro diria para nós, né, e para mim especialmente, pô, Brega, então por que a bendita hora de oração? Sabe assim? Por que a bendita hora de oração? Aí eu digo assim, porque Deus está na oração. Deus está na oração comunitária. Deus está na oração, que é a ênfase que eu tenho buscado na bendita hora de oração, e as pessoas que estão fazendo essa jornada comigo, sem ser uma campanha, não é nada disso, nada disso. É um encontro diário para que um e o outro, para que nos sintamos companheiros de jornada, não é? E nesse ambiente, a gente, eu ia dizer assim, o convite que eu tenho feito, não cabe orações umbilicais, não cabe orações umbilicais. O convite da bendita hora, desse momento da bendita hora, é o mundo, é o mundo. Se eu quero que a Simone, por exemplo, enfermeira que foi acometida do Covid e foi para a UTI e graças a Deus teve alta hoje, e eu orei pela Simone, mas eu orei por todos e eu queria que todos tivessem alta. Eu dou graças a Deus pela Simone, mas eu digo a Deus, eu queria dar graças a Deus por todos. O nosso encontro, e eu insisto nisso, ele não é como para mim toda oração, ela tinha que seguir o comando do Pai Nosso. O Pai é nosso, o pecado é nosso, o perdão é nosso, o pão é nosso. A, Mas a vontade. a Covid-19 é nossa. A cura é nossa. Sabe assim? É nisto e é nesse comungar, essa coisa do comungar juntos, nisso eu vejo Deus. Eu É. vejo Deus. Entendeu? E faz E, parte, né, Brega? É isso que faz parte, né? E é isso que dá solidez a essas convicções, né? Muito mais que convicção, é esperança, né? Fé é sim, sinônimo de esperança, né? não, Fé é e sinônimo de outra, né? esperança. Não é Deus Mas que precisa das nossas orações, né? Ai de nós tivéssemos um Deus que precisasse das nossas orações, né? Nós é que precisamos solidariamente orar de modo que nós mesmos vamos sendo moldados, né? A ponto de, como aqui no meio das orações, eu fico lendo, né? As coisas que são colocadas, os nomes, e aí eu percebo a interação, sabe assim? A interação
entre as pessoas. E aí eu digo assim, então, é isso que Deus está... É nisto e deste modo que Deus está nos respondendo. Entendeu? Olha, para fechar a minha parte, Brega, eu vou te falar uma coisa. Não sei se é uma boa maneira de fechar. Quando eu falei da dúvida, que no meu caso ela é muito mais existencialista do que cartesiana, do que empírica, ela é muito mais, Sim. sabe, Sim. de dentro, muito mais de dentro. Uma das coisas que eu acho que mais resultou dessa dúvida em mim foi exatamente a dificuldade que eu passei a ter com a prática da oração. Uhum. Por quê? Porque eu acho que a oração ela é composta basicamente de pedido e de agradecimento, né? E quando eu vejo o caos, eu questiono se eu tenho possibilidade de pedir alguma coisa. Uhum. E quando eu vejo que eu posso ter sido beneficiado, mas um montão não foi, eu fico pensando, será que eu posso agradecer? Será que eu não estou sendo injusto ao fazer isso? Dizer graças a Deus, por quê? Porque ele fez por mim, mas ele não fez pelo outro. Né? Então, assim, esse formato tradicional de oração que se resume em pedir ou em agradecer, eu tenho bastante dificuldade. Agora, quando você fala dessa oração que se evidencia por meio do compartilhar, do cuidado de um com o outro, de orar um pelo outro, de rezar um pelo outro, de se dirigir a Deus pelo outro, aí eu acho que agora, eu mesmo tenho muita dificuldade. Eu não vou dizer para você que eu não me pego, Brega, em meio à minha incredulidade, fazendo as minhas orações. Claro, todo mundo, a gente faz. Quem Sim. teve a vida que a gente teve, que a gente tem, nunca mais vai. Sim. Agora, eu acho que essa dúvida ela tem muito mais a ver com problematizar do que com não acreditar. E eu problematizo muito isso, sabe? Eu tenho muito medo, muito receio de estar sendo injusto ao agradecer a Deus por uma coisa que eu sei que o outro não tem, que o outro não conseguiu. Mas isso é muito existencial, igual eu te falei, isso não é nada, é muito pessoal, né? Mas eu assim, eu particularmente já te disse e insisto nisso, digo isso para você, digo para qualquer um outro, né? Assim, acho nisto um ingrediente que Deus se agrada. Eu acho isso, que Deus se agrada. Eu falo isso com tranquilidade porque eu não poucas vezes que me dobrei para orar por alguém ou por algo ou por alguma coisa específica, eu travei. Sabe assim? E aí eu voltei, e que bom para mim tem sido mergulhar na biografia dos santos e nos pais da igreja, e ler Henri Nouwen e outros tantos que tem sido leitura nossa, né, nestes momentos quando a gente trava o silêncio. Não poucas orações minhas eu entrego o meu silêncio. O silêncio é a melhor oração, né? Porque Tipo assim, Deus, tudo que eu tinha para te dizer não significa absolutamente nada, porque era tão egoísta, tão egocêntrico, tão umbilical, tão preocupado comigo mesmo, que eu não tenho coragem de orar ao Senhor isto. Então, eu vou ficar em silêncio. E se na tua infinita misericórdia o Senhor encontrar alguma coisa boa em mim, em áreas que eu mesmo não sei que existe, porque Deus é mais íntimo da minha alma do que eu mesmo. Quem sabe ali, e por causa disso o Senhor me ouça. Mas se não, me deixa aqui. Me deixa aqui, que a tua presença é boa. Então, Jeff, eu digo assim, irmão, eu nunca me preocupei com a sua incredulidade.
Nunca. Nenhum momento. Pelo contrário, eu estou dizendo, usando sua palavra, não a minha, né? Claro. Nunca te chamei de incrédulo. É você que se diz, né? E como Jesus não levou em conta a incredulidade de Tomé. Antes viabilizou a Tomé a possibilidade de, entendeu? Que foi o que Jesus sempre fez. Como é que você me entende, então? E eu fecharia da maneira como em algumas dessas orações da bendita hora, eu digo, assim, e digo agora, digo, Deus, junto às minhas orações, a todas as orações que estão sendo feitas no universo, por quem quer que seja, não importa a confissão religiosa, não importa ao Deus que estejam orando, não importa qual é o roteiro, qual é a liturgia, mas eu me junto a todos e todas que no universo, de alguma forma, se identificam com a divindade em busca de uma resposta para essa pandemia. Eu estou junto com eles. Nós não estamos em competição. Nós não estamos competindo. Porque essa é outra droga, né? As religiões que competem entre si, como se Deus estivesse como um troféu para ser conquistado. E eu digo verdade. Não. Eu me junto. Eu me junto a alguém que impõe as mãos, alguém que dobra os joelhos, alguém que olha para cima, alguém que faz um sinal. Eu não sei, mas eu me junto. Eu me junto. E se alguém tem que decifrar isso, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que interpreta as nossas orações e faz chegar aos ouvidos do Senhor com gemidos inexprimíveis aquilo que é o que nós precisamos, não o que nós queremos. Mas a gente continua em outro momento, né? Mano, obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigado. Muito bom, muito bom. E vamos, em outros momentos aí, tentar. Teve gente que escreveu aqui, ó, vocês têm que fazer mais cedo. Vocês têm que conversar mais cedo, foi muito tarde. Mas, poxa. Esse horário aqui é o horário dos boêmios, e os boêmios não tem muita trava na língua, entendeu? Eu estou fazendo umas toda sexta ou sábado, né, de filosofia. E eu estou fazendo tarde mesmo, só que no Facebook, né? Foi da meia-noite. Aí teve um amigo meu que me perguntou assim, mas por que tão tarde? Eu falei, não, que daí eu tenho a desculpa de falar de por que ninguém assistiu, porque foi tarde. Se eu faço 9 da noite e ninguém assiste, fica mal para mim. Se eu faço de madrugada, eu falo, não, mas também esse horário. Mas eu queria, de coração, agradecer as pessoas que ficaram aí. A gente não deu a menor atenção. É verdade. Né? Muito obrigado. Nem demos boa noite para essa turma, né? E tem o problema do meu celular, eu vou resolver isso. Eu tenho que ver o que aconteceu para nas próximas vamos não travar e não demorar. Mano, obrigado. Boa noite, viu? Por mim. Sua família está bem? Seus pais estão bem? Estão todos bem? Tá bem, estão bem. Hoje, depois de 20 dias, tivemos que dar uma saída para comprar umas coisinhas para eles, né? Sim. E porque a gente faz isso. E eles são bem, ainda bem, eles são bem rigorosos. Eles não são de ficarem comigo, não. Eles já estão em casa, já tem quase mais de 2 meses já. Então a gente que sai, compra as coisas, e hoje foi dia de fazer isso. Que bom, que bom. Mano, bom descanso, Pizão na Lau, viu? Todo mundo aí, no Netinho, nos filhos, tá bom? E a gente vai se falando. E um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aí até agora. Obrigado. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Beijo. Beijo.